Uma tarde abençoada de sábado para você que está assistindo, para você que me assiste. Vou te convidar para lermos juntos alguns versículos do livro de Jonas, do capítulo 4 em diante, amém? Que é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que vai falar sobre a bondade do Senhor, quando o Senhor usa de misericórdia. E também vai falar sobre aqueles que não gostam da misericórdia do Senhor, da bondade de Deus, para aqueles que odeiam a bondade do Senhor, como muitos que são crentes, que se converteram ao Evangelho do Senhor Jesus, odeiam quando o Senhor usa de misericórdia na vida dos outros. Quando o Senhor não pune, mas o Senhor age de misericórdia. Vou estar lendo alguns versículos aqui no capítulo 4, do versículo 10 em diante. Amém. E disse o Senhor: Tu tiveste compaixão da obreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, quando numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter de compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre uma mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais. É que o Senhor está dizendo: tu não tiveste compaixão. Tu tiveste compaixão da abobreira, na qual tu não trabalhaste nem a fizeste crescer, que numa noite cresceu, nasceu, e numa noite pereceu. Aqui ele está dizendo: tu tiveste compaixão de uma abobreira, a qual tu não trabalhaste, que em uma noite nasceu, e em uma noite morreu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E aqui o Senhor está dizendo: tu tiveste compaixão de uma abobreira, a qual você não trabalhaste, que uma noite ela nasceu e uma noite ela pereceu. Não hei de eu ter compaixão de uma cidade com mais de 120 mil homens que não sabem discernir a sua mão esquerda e a mão direita, e os seus animais? Eu não posso ter compaixão desse tipo de pessoa que faz o que faz na ignorância, sem saber discernir a mão esquerda da direita e vice-versa? É o que ele está falando para Jonas. Ele está ensinando Jonas. E nem sempre tudo se resolve na força, na violência, no raio, no trovão, no choque, entre outras coisas que o Senhor pode fazer, no fogo que ele faz cair do céu. Nem sempre as coisas se resolvem dessa maneira. Jonas, desde o começo do capítulo, ele recebeu uma missão para profetizar para aquele povo se arrependesse. E Jonas, por saber o que eles faziam com os profetas, ele fugiu para Tarse. Ele fugiu em um navio e ele ficou lá dormindo. E quando o Senhor foi se manifestar naquele lugar, naquele ambiente, logo todos ficaram sabendo que era por causa de Jonas, e que Jonas estava escondido naquele navio. Então Jonas pediu que eles lhe lançassem no mar logo para acabar com aquilo. Ele não deu nem o trabalho de pular até lá. E quando ele resolveu ir profetizar ao povo de Nínive, ele esperava que aquele povo fosse destruído, arregaçado, arrebentado. E o Senhor não trabalha desta maneira. Nem sempre o Senhor trabalha desta maneira. Ele não trabalha desta maneira
que Jonas achou que ele trabalhava. O Senhor, sim, liberou uma palavra para Jonas mandar para eles, mas Jonas não esperava que o povo de Nínive ia se converter. E eles obedeceram, foram fiéis ao Senhor Jesus, e assim se sucedeu. E assim foi. E assim se sucedeu. Eles se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E Jonas se enfureceu com isso, porque ele queria ver aquele povo destruído, arregaçado, detonado, que Deus agisse de uma forma cruel com aquele povo, coisa que não aconteceu. E o Senhor dá essa resposta para Jonas. Jonas, não hei de eu de ter misericórdia de um povo que não sabe discernir a sua mão esquerda da mão direita e dos seus animais? Porque você teve misericórdia de uma abobreira que você não plantou, que uma noite nasceu e uma noite morreu. Disso aí você teve misericórdia. Agora eu não posso ter misericórdia dessas pessoas só porque você acha que no seu saber, no seu presumir, na sua teologia, nos seus livros dos profetas que você decorou, você acha que eu não posso agir da maneira que eu quero agir? Você acha que eu estou preso ao seu saber? Jonas, eu sou o Senhor, eu faço o que eu quero quando eu quero. Essa é a resposta do Senhor para cada um de vocês que às vezes ora pedindo para o Senhor devastar o mundo, que o mundo não tem mais misericórdia. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Você que é gentil, você que é ateu, você que às vezes tem curiosidade sobre como é que funciona a palavra de Deus, como é que Deus pensa, como Deus age, vocês estão isentos dessa pergunta, porque a pergunta que eu vou fazer é para os religiosos de plantão. E se Deus, ele quiser perdoar todo mundo, o que vocês vão fazer? Se Deus quiser perdoar o bandido, perdoar o traficante, perdoar a prostituta, perdoar o político corrupto, perdoar cada um desses aí, perdoar cada um desses que cometem essas práticas, perdoar todos os pecadores da face da terra. O que vocês vão fazer a respeito? Vocês vão questionar Deus? Vocês vão barganhar com Deus? Vocês vão lá fazer a mesma coisa que o nosso irmão, entre aspas, fez lá no livro de Isaías, que ele foi ungido como querubim da guarda, irmão bastardo, tá? Porque ele era nosso irmão. Agora não é mais. Agora ele foi transformado em inimigo. Por causa disso aí, por causa desse espírito aí que ele é o que é hoje. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. O que Deus decide, está decidido. Ninguém consegue ultrapassar a palavra de Deus. Ninguém consegue ultrapassar o que o Senhor decide. Ninguém consegue destituir o Senhor do cargo de Senhor, porque Ele é soberano. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue superar o nosso Deus. Uma palavra do nosso Senhor Deus basta. Se Ele quiser perdoar todos, todos estão perdoados. Assim eu encerro essa palavra. Guarda isso no teu coração e o Senhor seja convosco. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.